chega mais que precisamos falar sobre Pesadelos e Devaneios de Joko Anwar. Minha gente, que série é essa? Joko Anwar é conhecido por seu talento em combinar horror psicológico com elementos culturais profundos. E entrega uma série que promete não apenas assustar, mas também fazer você refletir sobre os medos que escondemos no fundo de nossas mentes. Pelo menos na última meia década, Joko tem dirigido alguns dos melhores filmes de terror do mundo. Informação essa que encontrei em minhas pesquisas. O original Os Escravos de Satanás é amplamente elogiado como um dos filmes mais assustadores da história do Shudder, que confesso que nunca tinha ouvido falar, mas que me despertou curiosidade. Então corre lá, pega sua pipoca, apaga as luzes e vem comigo explorar os pesadelos e devaneios de Joko Anwar. Olá, meus seguidores, fãs de histórias macabras. Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Pesadelos e Devaneios de Joko Anwar é uma antologia de horror psicológica criada por esse cineasta indonésio que está na Netflix com 7 episódios. A série explora temas de terror através de diferentes histórias que se entrelaçam com folclore, mitologia e medos contemporâneos. Cada episódio apresenta uma narrativa autônoma, mas todos compartilham um tom sombrio e elementos sobrenaturais. Você não precisa assistir obrigatoriamente na ordem as 7 histórias, já que elas são independentes, mas recomendo fazer, pois o episódio final traz algumas revelações que fazem ligação com os demais, e se você não ver na ordem, vai perder o sentido. Essa é uma série de suspense sobrenatural que mostra que não há necessariamente uma explicação racional por trás de cada ocorrência, e tenha isso em mente ao assistir. E nem todos os episódios são fáceis de ver, alguns não te prendem tanto e as histórias são um pouco lentas, mas insista para fechar o ciclo no final. Personagens em enredo se entrelaçarão como peças de um quebra-cabeça, e o quadro geral será inspirador ao final de tudo. As histórias se passam em Jacarta, mas todas em anos diferentes, mostrando épocas e acontecimentos distintos que ocorreram em um mesmo local. Muitas séries de antologias de terror hoje em dia se inspiram no Black Mirror, com histórias separadas que estão de alguma forma conectadas por meio de um ou mais fatores, mostrando que todas elas acontecem no mesmo universo. Olhando mais de perto, Joko tem mais na manga do que uma simples coleção de histórias assustadoras, visando um tipo muito maior de uma construção de um mundo diferente. Mas eu fui assistir com a expectativa de um além da imaginação, aquelas histórias sci-fi e recheada de lendas urbanas. Mas o que de fato me segurou a continuar a ver foi, sem dúvidas, a primeira história, O Asilo. Ela é centrada em Panji, um motorista de táxi pobre, na sua esposa, seu filho e na mãe dele, e nos horrores que residem nas masmorras de uma casa de repouso para ultra-ricos. Panji toma a decisão imprudente de deixar sua mãe nesse estranho asilo para idosos. É uma decisão pragmática logo de cara. Ele cuida de sua mãe, mas o fato dela ser cuidada por outra pessoa não apenas economiza dinheiro, mas também evita que sua perda de memória de curto prazo seja perigosa para o seu filho pequeno. O asilo rapidamente se transforma em um culto narcisista de ricos, e Panji irá descobrir da pior maneira possível o que acontece ali, trazendo à tona reflexões sobre culpa e paternidade. E esse episódio, gente, ele tem uma cena tão angustiante que é impossível você assistir sem sentir o frio no estômago. De verdade mesmo. Essa cena me causou uma experiência como há muito tempo não havia sentido. Algo físico. Então assiste, nem que seja só esse episódio. Mas eu duvido que você não vai ficar curioso e continuar assistindo os demais. O segundo episódio, Riqueza em 6 Dias, é bem curioso também. Um casal que vive na pobreza adota uma criança demoníaca das galinhas dos ovos de ouro, que promete lhes deixar rico em 6 dias, mas no 7º poderá lhes trazer a morte. Mas o marido astuto planeja matá-lo no 7º dia, antes que algo mortal possa acontecer a ele e a sua esposa. Mas ela formou um forte vínculo maternal com essa criatura e quer protegê-lo do perigo. Aqui temos uma reflexão bem profunda de até onde o ser humano é capaz de ir para conseguir riqueza, e mesmo obtendo, ainda assim não conseguem sair da pobreza. E vamos para o terceiro episódio, Poesia e Dor,
que pra mim também é um dos melhores. Hania, uma escritora célebre, descobre que tem o poder de se transportar literalmente para o corpo de sua protagonista central. É um presente para ela no começo, especialmente porque quando ela está em transe, transcreve páginas e páginas de ficção convincente durante esses episódios, exceto que sua heroína está sendo mantida prisioneira por um marido violento e abusivo, e o que ela vai descobrir é perturbador. Este episódio estabelece uma conexão com Agartha, um reino mitológico hiper avançado da Terra Oca, aquela que já ouvimos falar lá no Monsterverse. E à medida que a série se desenrola, esses incidentes aparentemente não relacionados que vamos vendo no decorrer desses episódios começam lentamente a se alinhar, mas é provável que você só perceba no final. O quarto episódio, O Encontro, se passa em uma vila de pescadores, que se torna o centro das atenções de todos porque um deles fotografa uma imagem de um anjo. Apesar de ter achado esse episódio aqui um pouco cansativo, temos várias questões interessantes, inclusive a religiosa, com um possível messias que poderá salvar toda a favela dos empreiteiros que querem tomá-la. Além do medo de ser pobre e sem esperança para sempre, preso num pedaço de terra onde ninguém quer realmente viver. O quinto episódio, O Outro Lado, é sobre a deterioração de uma família de 3 pessoas que passam por dificuldades financeiras. À medida que Bendy, o pai, se torna cada vez mais obcecado por seu antigo local de trabalho, que fechou e o deixou desempregado. Ele trabalhava em um cinema. O episódio mostra Bendy escolher suas memórias em vez de sua família, desaparecendo em suas lembranças, pelo que lhe pareceram apenas horas, mas que acabaram sendo vários e vários anos. Esse é um episódio bom no começo, mas depois ele se perde demais no desenvolvimento e demora muito para chegar ao ápice. Mas ele mostra a vulnerabilidade das pessoas com a mente fragilizada à influência de forças malévolas. Já o sexto episódio, O Hipnotizado, ali testemunha o desastre da ética de sua família depois de usar a hipnose para roubar o dinheiro de uma mulher, mais uma vez destacando fortemente o tema do desespero financeiro. E é claro que explorar os outros para ganho pessoal tem algumas consequências que Ali irá sentir na pele. Esse episódio traz elementos bem surreais, deixando claro que tem conexões com outros mundos, mas é um dos que não me cativou muito não. E vamos para o final, que é o sétimo episódio, Caixa Postal, que segue uma avaliadora de diamantes enquanto ela procura por sua irmã desaparecida e se vê nas garras de um culto sinistro. Aqui iremos conhecer os anticorpos. Eles têm o dever de proteger a humanidade contra os demônios de Agartha. Mas eu não vou falar mais sobre isso porque senão vou dar spoilers e vai estragar esse desfecho maravilhoso. Existe uma forte crítica social nessa série. Reparem que os protagonistas de cada um dos episódios são pessoas da classe trabalhadora, seja na década de 80 ou na década de 2020. Todos eles sofriam de algum tipo de crise financeira. E os escritores traçaram uma linha direta entre o declínio da condição econômica de um país e a corrupção da alma. A busca por riqueza é quase uma constante nos episódios, e também a destruição que essa busca pode trazer. Alienígenas e demônios entram em confronto com combatentes da liberdade e entidades superpoderosas através do espaço e do tempo em planícies alternadas de realidade. É uma premissa bastante interessante quando você começa a prestar atenção aos detalhes. Uma experiência bem diferente que você deveria se permitir ter, assistindo sem medo até o fim. É o tipo de série que é para você pensar fora da caixa, não pensa só na lógica. Toda essa temporada parece uma introdução ao mundo bizarro criado por Joe Cohen-Waugh, que provavelmente devemos ver continuar em uma nova temporada, agora que já fomos apresentados a esse novo mundo com esses seres peculiares. E já comenta aqui qual o episódio que mais te atraiu. Já conhecia as obras de Joko? Essa foi a minha primeira experiência e achei bem interessante. Agora, para os fanáticos mesmo, fica uma dica que eu li. Reveja os episódios pela ordem cronológica para descobrir quais criaturas surgiram primeiro. E 2 deles, o 2 e o 7, se passam no mesmo ano, 2024. Mas sem spoiler. Junte as peças do quebra-cabeça por aí, que eu vou ficando por aqui. E se curtiu esse vídeo, já deixa o like para dar uma força aqui no canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber o aviso quando sair o próximo vídeo. E já passa lá no meu blog para saber mais notícias. O endereço está aqui na descrição. Até a próxima!